Bom dia. Então, nós vamos começar hoje mais uma vez com um outro trecho da, do poema de Cherubim do Ilion. E esse trecho, o primeiro, nós vimos isso o mês passado, né? A abertura, a relação com a Aurora. E, e hoje nós temos um outro livro, que é, acho que o livro 3 talvez, porque tem a série de livros, né? Como é dividido, a série de livros. E, e esse, assim, é um outro momento, né, desse dia. Vocês lembram que esse poema de Cherubim descreve o último dia da Guerra de Troia, né, o dia em que Troia caiu, né, durante essa guerra. E então o que ele descreve nesse momento ali é o, o aspecto dos deuses, né, como os deuses observavam e viam essa guerra. Então, nós vamos ler esse trecho e logo vamos ler alguns momentos, de uma conversa com a mãe. Então, é o livro 7, o livro dos deuses. Então, ele começa assim na terra, a semente dos séculos que havia sido semeada amadureceu. Europa e Ásia encontraram-se em suas fronteiras e combateram no Troada. Por toda a terra os homens choravam e sangravam e labutavam, a semear por suas ações um destino vasto como o mundo, e colhiam um fruto diferente daquele que esperavam. Tecendo com seus desejos, seus pesares apaixonados e seus prazeres fugazes, uma tapeçaria feita para a admiração dos deuses, que tomavam a alegria deles em silêncio, velados pela nuvem e o raio solar, sem que os homens conhecessem aqueles que os movia. Então, aqui é interessante, né? A semente na terra, desculpem, assim na terra, a semente dos séculos que havia sido semeada amadureceu. Quer dizer, é coisa, imagino, evolutiva, né? Isso que vai acontecendo e a gente não sabe. Quer dizer, eu digo a gente, a humanidade, né? Então, a Europa e a Ásia encontraram-se em suas fronteiras e combateram no Troado. Então, o Troado é aquela região ainda em relação a Troia. Então, por toda a terra, os homens choravam e sangravam e labutavam, a semear por suas ações um destino vasto como o mundo, e colhiam um fruto diferente daquele que esperavam. Então, assim também a gente pode. E essa frase aqui, por toda a terra, os homens choravam e sangravam e labutavam, é muito o que a gente está vendo agora no nosso mundo contemporâneo, né? Quer dizer, em todo lugar tem uma guerra, em todo lugar tem um sofrimento e as pessoas estão labutando e a semear por suas ações um destino vasto como o mundo. Quer dizer, apesar de tudo isso, um destino que estava sendo construído, só que era um fruto diferente daqueles que se esperava.
Então, tecendo com seus desejos, seus pesares apaixonados e seus prazeres fugazes, uma tapeçaria feita para a admiração dos deuses. Então, eu imagino nesse período, assim, sobretudo naquela região, né, a Grécia, eles tinham esses deuses que eram, de certo modo, muito próximos, eram uns deuses muito que interagiam, né, eles tinham essa relação com os humanos. Então, imagino que isso é como que tudo que se fazia era para satisfazer os deuses, né? Então, essa tapeçaria que era feita com desejos, pesares apaixonados, para tudo isso era feito para a admiração dos deuses, né? Para fazer prazer aos deuses. Então, os deuses, né, tomavam a alegria deles em silêncio, velados pela nuvem e o raio solar, sem que os homens conhecessem aqueles que os moviam. Então, de fato, é toda essa energia, toda essa força, todos esses, digamos, esses deuses, né, que ele fala aí, que movem esses homens, que movem tudo, né, e a gente não conhece. De fato, a gente não. E como a gente não vê, né, isso a gente pode, quando eu leio assim, eu sinto isso muito próximo do que a gente vive, né, como que, de fato, o que move a Terra, o que move os seres humanos, o que move a evolução, de fato, a gente não conhece. Então, aqui se trata dos deuses, né, que estão velados pela nuvem e o raio solar, porque Cherubim está falando de um período, está falando de um momento específico da humanidade, da evolução humana. Então, ele fala nesses termos. Mas se a gente transporta isso para o nosso mundo contemporâneo, a gente pode muito bem se encontrar, né, nessa situação assim na Terra hoje. A gente pode identificar os momentos que nós vivemos. Mas de sua região luminosa e profunda, de seu domínio de azul, Zeus olha mais longe. Ele vê a terra verdejante e florida, estendendo-se como um sonho esmeralda que a luz solar entronizou para os olhos. Ele ouviu as antigas sinfonias do oceano, a lembrarem as eras perdidas e defuntas, subirem de seus degraus salinos e de seus sulcos estéreis. Ele sentiu nas horas prenhes os corações ainda não nascidos do futuro. Então, assim, Zeus, né, que era o Deus supremo do Olimpo, o Deus supremo dos deuses, considerado como que o pai de todos os deuses na religiosidade grega. Então, ele vivia nessa sua região luminosa e profunda, de seu domínio de azul, quer dizer, o domínio celeste. Então, ele vê mais longe, ele não vê aqueles conflitos humanos, aquelas pequenas coisas, né, que para ele era pequeno, né, era uma coisa assim como crianças, né. Então ele vê mais longe, e o que ele vê é a terra, verdejante e florida, estendendo-se como um sonho esmeralda que a luz solar entronizou para os olhos. Ele ouviu as antigas sinfonias do oceano, a lembrarem as eras perdidas e defuntas, subirem de seus degraus salinos e de seus sulcos estéreis. Ele sentiu nas horas prenhes os corações ainda não nascidos do futuro. Então, ele viu, ele olhou de cima, ele olhou do alto, ele viu a beleza da terra, ele viu o passado, e ele sentiu nas horas, como que as horas estavam cheias, né? Assim como que as horas estavam grávidas, desses corações ainda não nascidos do futuro. Quer dizer, malgrado tudo isso, o que ele via era uma coisa muito maior. Então ele viu o futuro, ele via ainda os corações que ainda não nasceram, mas que iam.
que iam nascer. Portanto, como um pai que, sentado na paz de seu estúdio, ouve o barulho de suas crianças e se encanta com suas brincadeiras e suas disputas, assim ele considera nossa raça de mortais. Depois, afastando-se dos exércitos, ele olha em sua mente, onde o tempo se reflete, e, consciente, reconheceu o nó de ferro de nossos destinos humanos em suas guerras. Calmo, ele se ergue e deixa nossa terra para voltar a seus reinos sem limites. Então, como pai, Zeus, como pai, como está sentado na paz de seu estúdio, ouve o barulho de suas crianças e se encanta por suas brincadeiras e suas disputas, é assim que Zeus olha nossa raça de mortais. Então ele viu isso tudo, se afastou dos exércitos, olha em sua mente, onde o tempo se reflete, e consciente, reconheceu o nó de ferro de nossos destinos humanos em suas guerras. Como se fosse uma coisa assim, inevitável, né? Esse nó de ferro, que a gente não consegue, né, sair desse nó de ferro, não consegue romper esse nó de ferro. Então, ele reconheceu o nó de ferro de nossos destinos humanos em suas guerras. Calmo, ele se ergue e deixa nossa terra para voltar a seus reinos sem limites. Então, eu não acho que ele deixou nossa terra como que deixou para sempre, né? Porque eu imagino que ele deixou naquele momento. Quer dizer, aquilo ali viu que isso fazia parte, essa guerra, esse nó de ferro, era uma coisa que fazia parte, né, dos destinos humanos. Então ele se ergue e deixa, como que o destino humano, vamos deixar os homens tentarem resolver os seus destinos, né? Então aqui tem uma série de textos da mãe, que ainda seguindo aquelas conversações, né, que ela tinha, então a criança pergunta a ela, doce mãe, qual é o efeito e o valor da prece coletiva? Ela responde, nós já falamos sobre isto, sobre preces coletivas, o uso que foi feito delas. Acredito que isso foi mesmo publicado no boletim. O boletim era uma revista, né, que era publicada no Ashram, 3 vezes por ano, e que ainda é publicada, em fato, e, e que tinha, assim, tinha textos, né, tinha conversa da mãe, tinha algum texto cherubindo, e tinha, assim, as notícias do esporte, né, das atividades do Ashram, quer dizer, é uma revista que ainda existe, quer dizer, é uma revista que ainda existe. E começou a ser publicada, acredito, nos anos 50, quando foi criado a escola do Ashram, Instituto de Educação, então foi criado também esse boletim. Então, além disso, existem diferentes tipos de preces coletivas, assim como existem diferentes tipos de coletividades. Existe a massa anônima, a multidão, formada por circunstâncias casuais, sem nenhuma conexão interior, é impelida pela força das circunstâncias. Como, por exemplo, quando um rei ou uma pessoa que atrai a atenção pública está em uma situação crítica, está doente ou é vítima de um acidente,
E o povo se reúne para receber notícias e também para expressar seus sentimentos. E por circunstâncias casuais, o povo se reuniu ali, isto é, não há conexão interior, exceto aquela de uma mesma emoção e mesmo interesse. Isso nós vemos, sabe, muitas vezes, né, como quando tem esses reis, ou acontecem assim, alguém que está doente, ou um líder político, ou um artista muito conhecido. Então, existe uma espécie de emoção de massa, que, como que é anônima, então se formam ali com esse objetivo, porque tem aquele líder, aquela pessoa que é admirada, que é amada, que é, de certo modo, cultuada, não sei se a gente diz assim, mas assim, que é objeto de um culto. Então, há um movimento, né, muito emocional em torno disso. Então, às vezes, se consegue até criar uma oração, uma prece, vamos rezar para a sua alma, vamos rezar para que não morra, vamos rezar para alguma coisa. Então, é isso, né? Então, não há uma conexão interior entre as pessoas, só aquela de uma mesma emoção e um mesmo interesse. Houve casos de multidões que começaram a orar espontaneamente pela recuperação de alguém por quem elas estavam especialmente interessadas. É claro que estas mesmas multidões podem reunir-se para um propósito de todo diferente, pelo ódio, e seus gritos são também uma espécie de oração, uma prece às forças adversas e destrutivas. Isso, incrível, quando eu li isso, assim, eu nunca tinha visto desse ângulo, né, porque esse ódio, esses gritos, né, essa coisa que nós vemos, né, ainda hoje, é uma espécie de oração, uma prece às forças adversas e destrutivas. Isso é muito forte, né? Isso que ela diz aqui. Quer dizer, eu mesma eu nunca tinha pensado nisso, e quando eu li isso assim, fica muito claro, né? Como essa força a força do ódio que também unifica, a força do ódio que também cria um poder, que também é um apelo a essas forças adversas e destrutivas. Então, esses movimentos de massa são muito poderosos, né? Então, esses movimentos são espontâneos, não organizados, inesperados. Há também a coletividade, formada por indivíduos que se reuniram em torno de um ideal, ou de um ensinamento, ou de uma ação que eles querem continuar, ou que tem uma ligação organizada entre eles. A ligação do mesmo propósito, da mesma vontade e da mesma fé. Isso também a gente conhece, que eles são algum movimento, né, em torno de um ideal, em torno de um. Essas se fazem, hoje em dia, se fazem passeatas, se fazem manifestações públicas, né, porque, às vezes, até silenciosas, só uma caminhada, assim, um grande número de pessoas fazem uma caminhada, assim, em nome de alguma coisa, de uma paz, em nome de uma mudança política, uma mudança de ação. Quer dizer, existem esses movimentos também. Então, isso é como que há uma organização, quer dizer, mesmo às vezes as pessoas nem se conhecem, mas eles têm o mesmo propósito. E então se organiza isso. Então, as pessoas então se reúnem e vão manifestar ou vão criar o que eles têm que ver como o propósito, né? Quer dizer, é uma ação relacionada a um propósito. Então, a vontade é muito unida, a mesma fé, a mesma vontade e o mesmo propósito. Estes podem reunir-se de uma maneira metódica para praticar uma prece e uma meditação em comum.
E se seu objetivo é elevado, se sua organização é boa, se seu ideal é poderoso, mediante suas preces ou suas meditações, esses grupos podem obter um efeito considerável sobre eventos mundiais ou sobre seu próprio desenvolvimento interno e progresso coletivo. Esses grupos são, necessariamente, muito superiores a outros, mas eles não têm a força cega da turba, a ação coletiva da multidão. Eles substituem essa veemência, essa intensidade, pela força de uma organização consciente e deliberada. Aí a gente não sabe bem como, primeiro, para que isso realmente tenha um efeito, eu creio, é preciso que haja uma verdadeira coesão, assim, em termos de ideal, em termos do que se quer como resultado dessa prece, né, dessa reunião. E a minha impressão, e isso é a minha impressão, é como se essa força cega que ela fala, essa força cega da turba, é irracional, né? Quer dizer, eles começam e aí começa assim uma coisa, e aí existe uma espécie de afinidade, quer dizer, eu imagino, acredito até, que é muito mais fácil você se unir em torno disso, porque o objetivo é o resultado que se quer é uma coisa mais violenta, mais destrutiva mesmo. Então é como que é cego. Então isso tem uma grande força, porque ninguém precisa pensar. É como que você vai ali, é uma energia puramente vital, e isso pode ter uma grande força, como ela disse antes, né? Isso pode realmente chamar forças destrutivas. Enquanto que a outra ação coletiva, e quer substituir essa veemência pela força de uma organização consciente, deliberada, aí pede realmente, eu acredito, para ter realmente uma efetividade, um resultado como aquele que a gente espera, é essa, a gente pode dizer, o que eu falei antes, uma coesão interior. Quer dizer, é como se não pode ser uma coisa misturada. Deve ter uma espécie de intensidade sincera, eu diria assim. Deve ter uma grande sinceridade, uma sinceridade coletiva, que aí sim eu acredito pode ter uma grande força. Mas o fato é que esses momentos tem muita mistura, porque como é mais elevado, então ela diz isso, é muito superiores a outros. Eles não têm a força cega, né, da turba, que é puramente vital, e eles substituem essa veemência, essa intensidade, pela força de uma organização consciente e deliberada. Então, assim, tem que ser muito consciente, tem que ser muito sincera, muito consciente, deliberada com aquele objetivo, né? Isso é o que eu posso sentir, assim, quando eu li esse texto. Em todas as épocas, houve na Terra grupos organizados dessa maneira. Alguns deles tiveram uma existência histórica, uma ação histórica no mundo. Mas, como regra, eles não tiveram mais sucesso com a multidão, a massa, do que indivíduos excepcionais. Então, esses grupos foram sempre suspeitos e sujeitos a ataques, perseguições, e muitas vezes também foram dissolvidos de modo brutal, obscuro e ignorante. Houve aqueles grupos semi-religiosos, semi-caballeirescos, reunidos em torno de uma crença, de um credo, com um objetivo definido, que tiveram uma história no mundo muito interessante. E certamente eles fizeram mais pelo progresso coletivo por meio do seu esforço individual. Porque como que cada indivíduo, imagino, que fazia parte ou que liderava, né, esses grupos, era eles, de fato, que, como ela vai dizer mais adiante, é como que o indivíduo é aquele que lidera, o indivíduo é aquele que
que de fato vai adiante na evolução. Quer dizer, é como se o indivíduo ele tem esse papel, quer dizer, o indivíduo que é mais possível de receber individualmente, quer dizer, para que a massa mude, é necessário que alguns indivíduos possam ser o receptáculo dessa mudança, para que possam, aos poucos, liderar essa massa. Existe uma organização ideal que, se realizada plenamente, poderá criar um tipo de unidade muito poderosa, composta de elementos que teriam o mesmo objetivo e a mesma vontade, e com bastante desenvolvimento interior, para ser capaz de dar um corpo muito coerente a essa unidade interior de propósito, de motivo, de aspiração e de ação. Em todas as épocas, centros de iniciação tentaram isso, com mais ou menos sucesso. E isso está sempre mencionado em todas as tradições ocultas como um meio de ação extremamente poderoso. Então, ela fala de uma organização ideal, que, se realizada plenamente, poderia criar um tipo de unidade muito poderosa, composta de elementos que teriam o mesmo objetivo e a mesma vontade, e com bastante desenvolvimento interior, para ser capaz de dar um corpo muito coerente a essa unidade interior de propósito, de motivo, de aspiração e de ação. Então, isso é raro, né? É uma organização, ela diz, ideal. E, em todas as épocas, centros de iniciação tentaram isso, com mais ou menos sucesso. Isso está sempre mencionado em todas as tradições ocultas como um meio de ação extremamente poderoso. Porque é esse poder da a reunião, né, da força de cada indivíduo, que pode ter uma ação, pode ter resultados assim incríveis, né? Mas para isso, aí teria que ser um tipo de unidade muito poderosa, com elementos que tenham o mesmo objetivo, a mesma vontade, desenvolvimento interior, e capaz de dar um corpo coerente. Então, essa ainda é uma organização ideal, e talvez isso existiu, né, em algum momento, mas é mencionado como isso pode ter força, quer dizer, o que é mencionado em todas as tradições ocultas, isso seria um meio de ação extremamente poderoso. Mas o que eu imagino é que, como o ser humano é muito misturado, então é muito difícil ter essa unidade poderosa, composta de elementos com o mesmo objetivo, a mesma vontade e o desenvolvimento interior. Quer dizer, para isso, eu acho que seria necessário, primeiro, uma grande impessoalidade para que os nossos desejos pessoais não se misturem. Isso já é uma grande coisa, que é por isso que eu acho que ela diz uma organização ideal, como se de certo modo, eu imagino que um movimento desse, para ter realmente essa força, um resultado assim maior, eu diria, é como se isso teria que ser alinhado, né, com um destino maior da sociedade ou do meio onde isso acontece, né? Que ele não pode ser uma coisa arbitrária, vamos nos reunir agora para, não sei, não me vem nenhum exemplo, mas para uma coisa que vem de fora, uma coisa que não é, que não corresponde àquela sociedade, que não responde, não corresponde àquele momento. Então, isso pode ser também um impedimento para que isso aconteça. Mas se existem essas pessoas, se existe essa vontade, essa união, e isso está alinhado com um espírito maior, então eu acho que isso realmente poderia ter um enorme poder. Mas, como ela disse, é uma organização ideal, né? De se realizada plenamente. Então, fica assim, esse ser realizado plenamente.
Se a unidade coletiva puder alcançar a mesma coesão da unidade individual, isso multiplicaria a força e a ação do indivíduo. Em geral, se muitos indivíduos são colocados juntos, a qualidade do grupo é bem menor do que o valor individual de cada pessoa tomada em separado. Porém, com uma organização consciente e coordenada o suficiente, seria possível, ao contrário, multiplicar, e ela acentua essa palavra, o poder da ação individual. Aí já se perde assim, do indivíduo, quando ela diz a mesma coesão da unidade individual. Então, eu acredito que essa unidade individual é quando o indivíduo está. Todas as partes do indivíduo estão unificadas, né? Quando nós mesmos estamos, quer dizer, cada um está unificado. Então, pode alcançar, se é essa mesma unidade que o indivíduo pode alcançar, se isso pudesse ser alcançado em um grupo, criar essa unidade coletiva, então isso multiplicaria a força e a ação do indivíduo. Em geral, se muitos indivíduos são colocados juntos, a qualidade coletiva do grupo é bem menor do que o valor individual de cada pessoa tomada em separado. Porém, com uma organização consciente e coordenada o suficiente, seria possível multiplicar o poder da ação individual. Quer dizer, eu pessoalmente eu tenho uma experiência de ter vivido em coletividades, assim, praticamente a maior parte da minha vida. Então, eu sei muito bem de que ela fala aí, né? Porque, assim, pessoas maravilhosas, assim, mas se você põe elas juntas para discutir certas coisas, então é como se tem uma coisa assim que é impressionante, como justamente essa qualidade desce. Você não consegue manter a mesma, você pode botar assim 100 pessoas assim, cada uma delas assim única, cada uma delas assim gente muito lúcida, gente muito com aspiração e tal. Mas quando você põe junto, tem uma coisa assim que de, imediatamente você tem um tema para discutir e tal, tem alguma coisa assim que não consegue manter essa aspiração, essa coisa individual. É uma coisa que imediatamente desce. Então é por isso que não sei se nós vamos alcançar, vamos chegar até lá, mas assim o último capítulo da Vida Divina, que Sri justamente descreve a vida divina, né? Quer dizer, a sociedade gnóstica, a sociedade do conhecimento, onde justamente essas coisas não vão mais acontecer. Quer dizer, cada indivíduo é consciente e a coletividade também é consciente. Então, aí é outra coisa. Então, uma outra pergunta. Doce Mãe, por que nós não aproveitamos tanto quanto poderíamos de nossa presença aqui no Ashram? Então, ela diz, ah, eu devo dizer antes, assim, que eu considero esse diálogo, a resposta da mãe, assim, muito boa, muito, porque a pergunta parece muito simples, né, como eles vivem no astro, como é, ele é curioso, porque essa pessoa que perguntou, esse jovem, ele se deu conta, né, ele perguntou à mãe porque ele se deu conta que, como se ele não aproveitavam realmente, assim, todo o privilégio, imagina, todo o privilégio de ser criança, né, de crescer perto da mãe, então ela vai dizer aqui, então eu acho essa pergunta muito interessante. Então aí ela responde, isso é bem simples, é porque é muito fácil. Quando você tem que dar a volta ao mundo para encontrar um instrutor, quando você tem que deixar tudo para obter apenas as primeiras palavras de um ensinamento, então esse ensinamento, essa ajuda espiritual, se torna algo muito precioso.
como algo que é difícil de obter. E você faz um grande esforço para merecer isso. Né? A gente lembra, a gente já leu, né, dessas histórias assim, de mestres com discípulos, todo o processo iniciático. Então, assim, o mestre podia deixar o discípulo, assim, anos até, apenas lhe dirigir a palavra. E o discípulo estava ali, ele servia o mestre, ele limpava a casa, ele fazia coisas, mas ainda não tinha recebido, digamos, o que se consideraria o ensinamento. Então, ele deixou tudo, deixou a família, deixou tudo, deixou, às vezes até a sua cidade, a sua região, e aí foi para esse mestre, e ficou aí. Então, isso era algo muito precioso, porque ele recebeu, assim, as primeiras palavras do mestre, e, assim, era considerado um dom. Então, assim, a iluminação, quase. Então, era algo muito precioso, porque era difícil de obter. E era necessário fazer um esforço para chegar até esse momento. Então, a maioria de vocês chegou aqui quando eram bem pequenos, em uma idade em que não há questão de vida espiritual ou de ensino espiritual. Seria inteiramente prematuro. Então, isso é uma das coisas assim mais, eu diria assim, mais bonitas assim da escola do Ashram, ou da atmosfera do Ashram, né? Porque não tem esse ensinamento, quer dizer, tem a vida, tem as escolas, quer dizer, tem toda a atmosfera mesmo do Ashram, mas, imagina, sobretudo na época da mãe, ela estava lá fisicamente. E, então, as crianças pequenas, né? Era ali, era, viviam isso, essa atmosfera. Então, não tem uma coisa assim que se ensinava, né? Se ensinava Sri se ensinava coisas assim espirituais. Não, não. Era prematuro. As crianças eram expostas à atmosfera, claro, à disciplina do ashram, às criatividades, às histórias, assim, o esporte, entendeu? Tinha tudo isso, né? Mas não tinha um ensinamento às crianças. Não tinha assim, como é que diz isso? Essa coisa que se faz, né? De aprender assim as regras, né? Primeiro a criança vai fazer, vai para a igreja aprender coisas. Isso não existe, não acho. Isso nunca houve. Então ela diz, né? De fato, vocês vivem nessa atmosfera, mas sem mesmo estarem conscientes dela. Estão acostumados a ver-me, a ouvir-me. Eu falo com vocês como se faz com toda criança. Eu mesmo brinquei com vocês como se brinca com crianças. Você só precisa chegar e sentar-se aqui e me ouve falar. Só precisa fazer uma pergunta e eu lhe respondo. Eu nunca recusei dizer algo a alguém. É tão fácil. Basta só viver. Dormir, comer, fazer exercícios e estudar na escola. Você vive aqui como poderia viver em qualquer lugar. E então você se habituou a isso. Se eu tivesse criado normas estritas, se eu tivesse dito, eu não lhe direi nada, até que você tenha realmente feito um esforço para saber isso, então talvez você tivesse feito algum esforço. Mas isso não está de acordo com minhas ideias. Eu acredito mais no poder da atmosfera e do exemplo do que em um ensinamento rigoroso. Eu conto mais em algo que desperta no ser pelo contágio do que por um esforço metódico e disciplinado. Talvez, após tudo, alguma coisa está sendo preparada e um dia saltará à superfície. Isto é o que eu espero. Um dia você dirá a si mesmo: justo imagine, eu estive aqui por tanto tempo, poderia ter aprendido tanto, realizado tanto, e nunca nem pensei sobre isso. Somente assim, de vez em quando, né? Pensa, mas não, não. E, e é verdade, é como você vive assim, uma espécie de conforto, de bem-estar, e
E não se dá conta de onde é que isso vem, de onde é, quer dizer, a mãe estava ali, então, como se fosse quase que a gente tinha direito àquilo, né? Estava tudo no lugar, de certo modo. E como ela nunca criou normas, porque ela nunca acreditou nisso, então não havia quase que esforço nenhum da parte das pessoas, né? É como é que ela estava ali. Então, inclusive, assim, as pessoas ou adultas e tal, sempre se dizia, quer dizer, eu não preciso fazer esforço, preciso fazer, a mãe faz tudo, quer dizer, quem faz o yoga é ela, por nós. Então, tudo que a gente precisa, ela faz, ela nos dá. Então, era assim, realmente essa grande mãe, essa presença, e todo mundo está habituado com isso. E então, um dia, bem, nesse dia, justo imagine, você vai despertar subitamente para algo que nunca observou antes, mas que está fundo dentro de você e anseia pela verdade, anseia pela transformação e está pronto para fazer o esforço requerido para realizá-lo. Neste dia, você irá muito rápido, avançará com passos de gigante. Talvez, como eu disse, este dia chegou após 5 anos, porque esse menino, essa pessoa que perguntou à mãe, 5 anos atrás, antes dessa pergunta, ele tinha pedido alguma coisa à mãe. Ele perguntou alguma coisa sobre meditação. E ela disse: Eu vou lhe responder isso em 5 anos. Então começou esse diálogo a partir dessa coisa de 5 anos, desse período, né? Então ela disse: Talvez, como eu disse, este dia chegou após 5 anos. Eu disse: Eu lhe dou 5 anos. Agora os 5 anos já passaram. Então talvez o dia chegou. Talvez você sentirá subitamente uma necessidade irresistível de não viver na inconsciência, na ignorância, nesse estado em que você faz coisas sem saber por quê, sente coisas sem compreender por quê, tem vontades contraditórias, não compreende nada de nada, vive apenas por hábito, por rotina, por reações. Você leva a vida facilmente e um dia você não está mais satisfeito com isso. Então talvez esse dia chegou, né, como ela diz, né? Isso depende, para cada um é diferente. Com mais frequência, é necessidade de saber, de compreender. Para alguns, é necessidade de fazer o que deve ser feito, como deve ser feito. Para outros, é um sentimento vago de que por trás desta vida, tão inconsciente, tão fútil, tão vazia de significado, há algo para encontrar que é digno de ser vivido, que existe uma realidade, uma verdade por trás dessas falsidades e ilusões. Sente-se subitamente que tudo o que se faz, tudo o que se vê, não tem sentido, não tem propósito. Mas que existe algo que tem um significado. Que, em essência, estamos aqui na Terra para alguma coisa. Que tudo isso, todos esses movimentos, toda essa agitação, todo esse desperdício de força e de energia, não, isso aqui é maravilhoso, né? Porque eu acho que muitos de nós devem ter passado por isso, imagino. Tem um momento que as coisas parecem que não fazem sentido, não tem propósito, e existe algo mais, né, que tem um significado. Que estamos aqui na Terra para alguma coisa. E que tudo isso, todos esses movimentos, toda essa agitação, todo esse desperdício de força e de energia, ela vai dizer, vai continuar, né? Mas se a gente imagina, assim, se a gente olha nós mesmos, cada um, olha o mundo em torno, olha as coisas, a sociedade, como vive tudo isso, é impressionante, né? Essa agitação, esses movimentos, o desperdício de força e de energia é considerável, sim, bastante considerável.
E ela diz, ao momento, teve alguém que foi falar com a mãe falando do desperdício, né, essa palavra desperdício, econômico. Muita gente que desperdiçava digamos, as coisas do ashram, né, assim, as coisas materiais e tal. E alguém foi se queixar, a mãe, disso. E ela falou, e ela disse, não, isso é só um aspecto desse desperdício. Mas e o desperdício da energia, né? O desperdício das emoções, o desperdício de tudo isso é também parte da energia divina, né? Não é só o desperdício do dinheiro, das coisas, mas também dessa energia humana, né? Que nos faz viver, quer dizer, o desperdício dessa energia. Então, tudo isso deve ter um propósito, quer dizer, toda essa energia, esse movimento. Deve ter um propósito, um objetivo, e que esse desassossego que se sente em seu interior, essa falta de satisfação, essa necessidade, essa sede por algo, deve nos conduzir a outro lugar. Então, se a gente lembra isso, assim, a gente lembra que a gente leu isso aqui na Vida Divina, o que Cherubino chama a alma de desejo, quer dizer, como a alma, na sua infância quase, né, ainda não madura, ou ainda não desperta completamente, ela se identifica com o ego. Então, ela cria assim, o que Cherubino chama essa alma que fica na frente, assim, o que é escondida atrás do ego, e que acredita, né, que era, e aí essa alma de desejo, que quer, né, então a gente confunde, digamos, essa insatisfação, essa sede por algo. Então, você cria todas as necessidades possíveis e vive nesse mundo de ilusão, nesse desperdício, digamos, de energia e tudo que a gente conhece. Porque estamos, assim, presos nesse ego, presos nessa alma de desejo, como o Cherubino chama, né? E um dia você se pergunta, mas então por que se nasce? Por que se morre? Por que se sofre? Por que se age? Então a gente pensa assim, se a gente pensa assim, a criança, quando tem é sempre essa fase da criança que é muito conhecida, né? Em um certo momento a criança pequena pergunta, mas por que isso? Por que tem estrela no céu? Por que as plantas crescem? Por que, sei lá. Eu já nem sei mais se as crianças perguntam sempre, né? Porque hoje em dia tudo é tão condicionado. Mas as crianças sempre faziam perguntas assim, muito essenciais, né? E se a gente lembra também o começo mesmo, do primeiro capítulo da Vida Divina, é isso que o Cherubino nos chama atenção. Quer dizer, as primeiras perguntas são as últimas. E são essas as perguntas, né? Quer dizer, se a gente faz, se a gente olha na essência, são essas as perguntas. Por que se nasce? Por que se sofre? Por que se morre? Por que se age? Qual é o sentido da vida, né? Então, nesse ponto, né, na existência, você não vive mais como uma pequena máquina, apenas semiconsciente. Você quer sentir de modo verdadeiro, quer agir de modo verdadeiro, quer saber de modo verdadeiro. Então, na vida comum, busca-se livros, busca-se pessoas que sabem um pouco mais do que nós mesmos. Começa-se a buscar alguém que possa resolver essas questões, tirar o véu da ignorância. Aqui, isso é muito simples. Você deve somente fazer as coisas que se faz cada dia, mas fazê-las com um propósito. Quer dizer, essa é a coisa do yoga integral, né? Quer dizer, aparentemente você faz as coisas cotidianas, você faz as coisas que tem que fazer, mas você sabe, você põe sua consciência naquilo que você faz, e você tem um propósito. E esse é o propósito do yoga, esse é o propósito da transformação, esse é o propósito da vida mais consciente, né? Esse é o propósito que, que Sri Aurobindo nos apresenta, que a mãe nos põe diante disso, né? Desse propósito maior. Eu acredito que é só nesse ponto, quando a gente começa a fazer as coisas com um propósito, é que se pode falar, começar a falar de yoga integral. Porque a gente sempre diz, porque tudo é o yoga. Mas eu acho que é tudo com consciência. Porque se não é com consciência, então é o yoga da natureza, quer dizer, é a evolução natural que vai seguindo, quer dizer, o que o Shirobino chama o yoga da natureza. Mas assim, o nosso individual, que a gente, não, porque tudo é yoga, então eu posso fazer tudo. Quer dizer, não é bem assim. Quer dizer, eu acho que pode, é isso o yoga integral, mas você faz isso com um propósito. E no fundo não é fazer tudo, né? Quer dizer, aí também tem uma
como você pode dizer, uma escolhas, né? Tem que fazer escolhas na vida. E isso também faz parte desse propósito. Então você vai ao Samadhi, olha a foto de Sri Aurobindo, quer dizer, o Samadhi é um lugar onde é o centro do ashram, né? Para quem nunca foi em Pondicherry. E é onde estão enterrados os corpos da mãe de Sri Aurobindo. Então, o lugar, quem já conhece, ele tem uma força assim muito especial, assim, muito, ele tem um lugar assim muito poderoso. E então, quando você entra ali, é realmente um lugar assim de muito poder, né? Então, você vem receber uma flor das minhas mãos e senta-se para uma aula. Você faz tudo o que faz, mas com uma questão dentro de você. Por quê? Porque não queremos mais a vida como ela é. Porque não queremos mais falsidade e ignorância. Porque não queremos mais sofrimento e inconsciência. Porque não queremos mais desordem e má vontade. Porque Cherubim veio para nos dizer: não é necessário deixar a terra para encontrar a verdade. Não é necessário deixar a vida para encontrar a sua alma. Não é necessário abandonar o mundo ou ter crenças limitadas a fim de entrar em relação com o divino. O divino está em todo lugar, em tudo. E se ele está escondido, é porque não nos damos ao trabalho de descobrir. Então, eu vou ler de novo, porque esse aqui é muito forte, esse texto, né? Não queremos mais a vida como ela é. Então, quando perguntaram à mãe, por exemplo, sobre a Auroville no início, qual seria a primeiríssima condição para a pessoa, né? E a Auroville, ela respondeu uma coisa semelhante. Ela disse: não estar mais satisfeito com a vida como ela é. Então, seria assim, a primeira condição, assim, primeira, para você ter esse chamado para ir para a Auroville. Quer dizer, você não está mais satisfeito com a vida como ela é. Então, porque não queremos mais falsidade e ignorância, porque não queremos mais sofrimento e inconsciência, porque não queremos mais desordem e má vontade. Ó, isso aqui, para mim, tem um ritmo, né? É como se fosse assim, quase uma prece. Não queremos mais sofrimento e inconsciência, não queremos mais falsidade e ignorância, não queremos mais desordem e má vontade. Nós não queremos isso. Porque Cherubino veio para nos dizer: não é necessário deixar a terra para encontrar a verdade. Não é necessário deixar a vida para encontrar a sua alma. Não é necessário abandonar o mundo ou ter crenças limitadas a fim de entrar em relação com o divino. O divino está em todo lugar, em tudo. E se ele está escondido, é porque não nos damos ao trabalho de descobri-lo. Podemos simplesmente, por uma aspiração sincera, abrir uma porta selada em nós e encontrar este algo que mudará todo o significado da vida, responderá a todas as nossas perguntas, resolverá todos os nossos problemas e nos conduzirá à perfeição ao qual aspiramos sem saber. A essa realidade que só ela pode nos satisfazer e nos dará a alegria, o equilíbrio, a força, a vida duradouros. Tudo isso você ouviu muitas vezes. Você ouviu isso? Ou há mesmo alguns aqui que estão tão habituados a isso que para eles isso parece ser a mesma coisa que beber um copo de água ou abrir uma janela para deixar entrar a luz do sol.
Imagina esse algo que mudará tudo, né? Essa porta selada, nós, a gente tem que abrir essa porta. Hum. Mas como eu lhe prometi que em 5 anos você seria capaz de viver estas coisas, de ter uma experiência delas concreta, real, convincente, bem, isso quer dizer que você deve estar pronto e que vamos começar. Nós tentamos um pouco, porém agora vamos tentar seriamente. Para começar, querer isso, verdadeiramente querer isso, necessitar disso. Primeira coisa. Próximo passo, pensar acima de tudo nisso. Um dia chega muito rápido quando se é incapaz de pensar em qualquer outra coisa. Esta é a única coisa que importa. E então isso também é assim, né? Como o que ela disse anteriormente, né? Quer dizer, não queremos uma vida inconsciente, não queremos, era o não queremos, isso aqui não. Então, isso aqui agora é o querer, quer dizer, é o positivo da coisa, né? Querer isso, verdadeiramente querer isso, necessitar isso, pensar acima de tudo nisso. Quer dizer, não basta só não querer mais, a inconsciência, a ignorância e tal, mas a gente tem que querer a outra coisa também. Então, se a gente tem isso, pensar nisso, e isso é o quê? O que é isso que ela está dizendo aqui? Então, o dia chega muito rápido quando você é incapaz de pensar em qualquer outra coisa. Esta é a única coisa que importa. O que é essa coisa? Então, assim fica a pergunta, né? O que é essa coisa? E então, ela diz, é a única coisa que importa. E então, a pessoa formula sua aspiração, deixa que a prece verdadeira brote de seu coração, a prece que expressa a sinceridade da necessidade. E então, bem, se verá o que acontece. Algo acontecerá. Seguramente algo acontecerá. Para cada um tomar uma forma diferente. Isso é tudo. Estou contente que você me deu isso. Que é a pergunta da criança, né? A memória dele dos 5 anos que a mãe falou para ele. Então é muito interessante, né? A pessoa formula sua aspiração, deixa que a prece verdadeira brote de seu coração, a prece que expressa a sinceridade da necessidade. Então, bem, se verá o que acontece. E algo acontecerá. Seguramente algo acontecerá. Para cada um tomará uma forma diferente. Então, nós vamos pegar o nosso livro e vamos abrir na página 772. Então, tem o primeiro parágrafo, né, dessa página, que começa. É no desenvolvimento religioso da Índia que podemos reconhecer.
que podemos reconhecer a flexibilidade e a amplidão do método que a natureza seguiu em sua evolução, pois foi lá, na Índia, que ela proveu o âmbito mais vasto para a busca religiosa do ser humano, ao mesmo tempo que preservou sua verdadeira intenção. A Índia tem essa grande. Até hoje a gente pode identificar, né, até hoje, depois de todos esses séculos e milênios, a gente pode identificar essa grande diversidade, essa grande paciência mesmo, né, com esses processos espirituais, religiosos, que ele tem. Até hoje você pode identificar certos aspectos desse caráter específico, né, da Índia. Então, um grande número de formas religiosas, cultos e disciplinas foram aceitos, e mesmo encorajados a subsistir lado a lado. Cada um era livre de aceitar e seguir aquilo que era mais em acordo com seu pensamento, sentimento, temperamento e característica de sua natureza. É justo e razoável que esta plasticidade exista, e ela é favorável a uma evolução espiritual, pois a verdadeira razão de ser da religião é preparar a existência mental, vital e corporal do ser humano para que a consciência espiritual possa assumi-la em seguida. Eu queria chamar a atenção aqui para essas passagens aqui desses parágrafos que Sri Aurobindo fala. Ele está descrevendo um movimento histórico, evolutivo, assim, de praticamente milênios, né? Então, vocês vão ver aqui agora. E, e isso nos leva, mais uma vez, assim, por quem tem falado desde o começo, que nós começamos a ler essa vida divina, essa necessidade dessa percepção impessoal. Quer dizer, aqui ele não está falando, assim, de pessoas, né? Ele está falando desses grandes movimentos, assim, cósmicos, né, quase, assim, enormes. Imagina essa coisa que foi se transformando e mudando e mesmo iniciando-se, né, certos movimentos. Então, isso como se como se a gente pudesse ter essa visão, esse olhar vasto, né, que pudesse ver esse caminho, né, da humanidade, nesse crescimento espiritual. Então, quando a gente lê esses textos, a gente tem que se colocar como naquele poema que nós lemos no início, né? Zeus estava sentado assim acima, né? Então ele via o que estava acontecendo na Terra, ele via esses movimentos, né? As guerras e tal das crianças. Então é quase que a gente pudesse sentar naquela plataforma e ver esses movimentos, né? Dessa formação dos indivíduos, dessa formação que foi crescendo e descobrindo e caminhando e caindo e levantando, né? Então, isso é muito bonito, mas pede uma certa impessoalidade, que eu diria. Assim, quando a gente lê isso aqui, é um exercício muito bom para a gente abrir, né? Assim, tentar ver essa coisa, assim, como isso se desenrola, né? Num movimento assim enorme. Então, vamos tentar, vamos continuar aqui, né? Então, imagina na Índia esse grande número de formas religiosas, cultos, disciplinas. Então, tudo isso foi aceito, encorajado a subsistir lado a lado. Cada um era livre de aceitar e seguir aquilo que era mais em acordo com seu pensamento, sentimento, temperamento e características de sua natureza. E é justo, o que deixa bem diz, é justo e razoável que esta plasticidade exista, porque ela é favorável a uma evolução espiritual, pois a verdadeira razão de ser da religião é preparar a existência mental, vital e corporal do ser humano para que a consciência espiritual possa assumi-la em seguida. Ela deve conduzir o homem àquele ponto em que a luz espiritual interior começa a emergir plenamente. Então, é nesse estágio que a religião deve aprender a subordinar-se.
É justo e razoável que essa plasticidade exista, e ela é favorável a uma evolução espiritual, pois a verdadeira razão de ser da religião é preparar a existência mental, vital e corporal do ser humano para que a consciência espiritual possa assumi-la em seguida. Ela deve conduzir o homem àquele ponto em que a luz espiritual começa a emergir plenamente. Então, aqui a gente vê que o Cherubino já, quer dizer, ele sempre faz isso, né? Não é já, mas como ele retoma isso, né? A religião e a espiritualidade, quer dizer, a religião como que prepara, ou preparou, né? O indivíduo para justamente encontrar a espiritualidade. Então, assim, o que seria essa diferença, então? Né? Quer dizer, será que a gente sabe qual é essa diferença? Então, eu imagino que nós já falamos disso aqui, e é como que a religião preparou, como ele diz aqui, a mente, o vital, né, já preparou assim, esse sistema. Como é que seria essa preparação? Então, eu posso imaginar assim como a mente, no sentido de que tem os ensinamentos, né, da religião, quer dizer, criou uma certa atitude ética, uma certa disciplina, o básico da fé e certas regras de conduta, ou muitas regras de conduta. Então, é como uma preparação, como que para ir moldando, né, digamos, essa base, assim, que é tão que vive na ignorância mesmo, né? Que o papel da religião foi como que moldar mais, é como se fosse uma pasta que tem que ser, uma massa, né? Que tem que ser mais modelada. Então, no meio disso, quer dizer, a religião foi como que preparando o ser humano para a descoberta do ser, né? A descoberta do ser interior, do ser, de certos elementos que antes não, como que não faziam parte, né? E umas coisas mais sutis até, assim, mas e ligado à própria experiência. Então, de certo modo, eu acho que teve momentos na própria religião, mais tarde, onde houve momentos, assim, de grande experiências místicas, né? Quer dizer, isso já talvez fosse, nesses momentos, assim, dessa espiritualidade nascente. E, mas que o trabalho, quando ele diz a religião tem um momento que ela deve se retirar para aceitar o que a espiritualidade vai nos trazer. Então, ele diz aqui: é nesse estágio que a religião deve aprender a subordinar-se, a não insistir nos caracteres externos, mas a deixar o campo livre para que o espírito interior desenvolva sua verdade e suas realidades próprias. Mas aí é complexo porque são movimentos enormes, né? São movimentos de massas, né? Então, quando ele diz a religião deve aprender, é, como é que a religião vai aprender? Se a gente pensa assim, as religiões que nós conhecemos, né? Como é que a religião aprende? Aprende como? Né? Quer dizer, as grandes mudanças que a gente pega, por exemplo, o catolicismo, que é uma religião que a gente é mais próxima de nós, todo esse processo, digamos, desde quando começou sei lá, que a gente tem notícias, né? Que tem registros, a Idade Média, né? Então, assim, para que a religião fosse aprendendo, foi terrível o que foi acontecendo, né? Então, assim, e passou por coisas assim extremamente obscuras. E foi aprendendo. Então, assim, sei lá, então se a gente pensa a Inquisição e as cruzadas e as grandes guerras e as grandes fortunas e as grandes políticas, né? Para que essa religião fosse, né? E como a humanidade também era muito, quer dizer, a humanidade ocidental era muito básica, né? Muito rude no sentido de simplícito, simplicismo, né? E, e como essas religiões foram tomando forma, quer dizer, a religião de hoje, inclusive o catolicismo, mesmo se ele ainda tem esse ranço, né, dessas coisas, evoluiu muito nesse sentido, evoluiu muito. Mas que, né, de todo modo, não responde, porque religiões não respondem mais à necessidade do,
da humanidade de hoje. Quer dizer, a religião não tem mais respostas. Por isso que está assim, essa confusão, né? Essa coisa assim, que ainda existe um lado humano que precisa e um outro que não, e isso faz um, né? Então, assim, quando a gente olha isso no mundo, assim, que os indivíduos, sim, que a nível individual, claro, é bem claro isso que pode acontecer. Mas se a gente pensa em termos da religião mesmo, né, que a religião deve aprender a subordinar-se, a deixar espaço para a espiritualidade, isso é muito difícil de avaliar, digamos, num contexto histórico e no momento atual. Nesse meio tempo, a religião deve, o tanto que puder, tomar em mãos a mente, o vital e o físico do homem e dar a todas as suas atividades uma direção espiritual. Revelar-lhes seu significado espiritual próprio, dar-lhes a marca de um refinamento espiritual, revelar-lhes seu significado espiritual próprio, desculpa, dar-lhes a marca de um refinamento espiritual, o começo de um caráter espiritual. Então, assim, como é que a gente pode considerar isso, né? Como que as igrejas, né, esses grandes movimentos, deveriam realmente dar uma volta de 180 graus, né, para chegar a esse nível. Mas como é esse movimento de massa, aí é muito, muito complexo, muito difícil. Muito complexo, muito difícil. Mas como vai ver adiante, o Sr. Bender vai nos explicar mais, né, vai mais longe ainda. É com essa tentativa que os erros se introduzem na religião, pois são causados pela própria natureza da matéria com a qual ela lida. Quer dizer, a mente, a vida, o corpo do ser humano. Então, essa substância inferior invade as próprias formas que deveriam servir de intermediárias entre a consciência espiritual e a consciência mental, vital ou física, e com frequência a diminui, degrada e corrompe. Mas nessa tentativa encontra-se a maior utilidade da religião como mediadora entre o espírito e a natureza humana. Porque como a gente não está, ninguém, né, está nessa consciência superior, então essa consciência inferior, ela invade, quer dizer, mesmo a religião que tenha tido as melhores intenções, o fato que nós estamos na ignorância, que estamos dentro essa própria substância inferior, quer dizer, isso interfere. Porque essa religião ela é composta de seres humanos, de indivíduos, né? Então isso está em tudo. Então ele diz uma coisa aqui também assim, muito incrível: a verdade e o erro vivem sempre juntos na evolução humana. E a verdade não deve ser rejeitada por causa dos erros que a acompanham, embora estes devam ser eliminados. Então isso aqui a gente pode aplicar em muitas coisas essa frase aqui, né? A verdade e o erro vivem sempre juntos na evolução humana. Mas a gente não deve rejeitar a verdade por causa dos erros que a acompanham. Isso pede assim, um enorme discernimento, né? Porque, mesmo em termos do ser humano, de relações humanas, a gente julga, sim, às vezes, por certos atos de uma pessoa, mas sem ver a pessoa toda. Então, a gente quer essa verdade total e não vê que o erro faz parte dessa verdade também. Acompanha, não é que faz parte, ele acompanha essa verdade. Então, isso é em nós mesmos, quer dizer, a gente aspira por uma verdade, mas assim, a gente sempre está fazendo, ou erra aqui, ou tropeça ali, ou diz alguma coisa. Então, essa compreensão humana é fundamental, né? E isso faz falta em tudo, nas relações individuais, nas relações sociais, políticas, em tudo. Essa visão de que a verdade não é um bloco assim, tanto que nós somos tão imperfeitos. Quer dizer, a verdade ela é seguida por tantos erros, né? Mas então, como identificar isso, né? Em nós mesmos, no outro, nas situações.
Então, isso pede um enorme discernimento. De fato, eu já disse, eu me lembro de ter falado disso já várias vezes, né? No hinduísmo, você tem a expressão, né, vivek. Quer dizer, vivek é uma realização espiritual, quer dizer, é o discernimento, é poder saber discernir as coisas, né? Diferenciar, saber isso, sabe? Muitas vezes, essa é uma tarefa difícil e ser realizada de modo grosseiro, o resultado é um dano cirúrgico infligido no corpo da religião. Você corta uma coisa porque não tem essa compreensão maior, né, de que a verdade e o erro caminham juntos. Então você corta a coisa, e aí isso não é só a religião, mas se a gente traz isso para a nossa vida, é o que acabei de dizer agora, você corta uma amizade, você corta uma relação diplomática com outro país, você briga com a família, porque você corta a partir de uma coisa, sem ver o todo. Quer dizer, que as coisas têm a sua complexidade, pois o que vemos como erro é com muita frequência o símbolo ou disfarce de uma verdade, sua corrupção ou sua deformação. E essa verdade se perde na brutalidade radical da operação. É amputada junto com o erro. Quer dizer, a verdade é amputada junto com o erro. A própria natureza, na maioria das vezes, permite ao joio e as ervas daninhas crescerem juntos, com o bom grão, durante um longo período, porque só assim seu próprio crescimento, sua livre evolução é possível. Então, aqui é de novo, assim, são as lições que a gente pode aprender com a natureza, né? O que a natureza nos dá. Porque uma das coisas assim que se faz hoje em dia, inclusive na agricultura natural, essas coisas, é deixar que certas coisas cresçam juntas, né? Essa harmonia entre as coisas, uma precisa da outra, para evitar os insetos, para evitar pragas, para evitar isso. Então, assim, é incrível. E na vida a gente não consegue praticar isso, porque na vida a gente cria um conflito, ou quer limpar as ervas daninhas de todo modo. Mas às vezes elas não são daninhas, às vezes são necessárias para harmonizar esse crescimento das coisas, né? Mas a gente não sabe. Então, quando a natureza evolutiva, deixa eu ver, continua, começa a despertar o ser humano para uma consciência espiritual rudimentar, em geral, isso começa com uma percepção vaga do infinito e do invisível que circundam o ser físico. O homem sente suas limitações e a impotência de sua mente e vontade e percebe, escondido no mundo, algo maior do que ele mesmo. Potências benéficas ou maléficas que determinam os resultados de sua ação, um poder que está por trás do mundo físico onde ele vive. E talvez tenhamos criado um e outro, quer dizer, o mundo físico e ele mesmo. Ou poderes que animam e governam os movimentos da natureza, enquanto eles mesmos talvez sejam governados por um desconhecido maior que está além deles. O homem teve que determinar o que eram esses poderes e encontrar o meio de comunicar-se com eles, a fim de torná-los propícios ou chamá-los em sua ajuda. Buscou também os meios de descobrir e controlar os princípios ocultos por trás dos movimentos da natureza. Isso ele não pôde fazer de imediato com a razão, porque a razão, em seus começos, podia lidar apenas com fatos físicos. Mas aí tratava-se do domínio do invisível, e era necessário uma visão e um conhecimento suprafísicos. Então, o que aconteceu? Ele pôde, o homem, né, o ser humano, ele pôde fazer isso pela expansão da faculdade da intuição e do instinto, que eram já presentes no animal. Então, foi essa passagem, né, do ser humano, quando foi, que ainda tinha todos esses instintos, estava assim, ainda perto do animal, no sentido positivo, né? E então, essa faculdade era muito ativa nesse período. Quer dizer, é muito essa coisa de sentir. Foi aí quando ele começa a despertar.
que era rudimentar, né? Então ele começa a perceber essa coisa invisível, essa coisa que está por trás das coisas. Então, essa faculdade da intuição e do instinto, que era já um presente no animal, então isso continuou no ser pensante e mentalizou-se. Então, deve ter sido mais sensível e ativa no ser humano primitivo, embora frequentemente em um plano inferior, pois ele devia apoiar-se sobretudo nela, nessa intuição, para as primeiras descobertas que lhe foram necessárias, que lhe fossem necessárias. Devia também contar com a ajuda da experiência subliminar, pois o subliminar também deve ter sido mais ativo, mais preparado para emergir nele, mais capaz de formular seus movimentos à superfície, antes que um aprendesse a depender completamente de seu intelecto e sentidos. Então, aqui, Cherubino, eu acho que a gente também pode ver essa diferença. A intuição, quer dizer, a intuição seria, nesse caso, uma relação, quer dizer, uma pequena abertura a coisas de um outro plano. Enquanto o subliminar eram coisas que vinham já de uma coisa mais do subconsciente, coisas acumuladas, quer dizer, coisas que vinham, quer dizer, estava aberto a esses dois campos, o subliminar e a intuição, mas ainda de maneira muito, muito elementar, né? Muito ainda básica, né? E porque o subliminar, nessa época, né, nesse período, deveria também ter sido mais ativo, deve ter sido mais ativo, era mais preparado para emergir. Quer dizer, tudo estava ainda muito próximo da natureza, tudo muito próximo desse tipo de harmonia básica, né, que está em harmonia com tudo, e aos poucos se abre, quer dizer, tinha essa abertura para o alto e há esse contato com as raízes. Então é como que ele ainda, o ser humano ainda estava nesses planos, né, nessa liberdade, nessa flexibilidade, que depois com a mente ele começou então a sair disso. Ele começou a perder essas qualidades. Então ele diz, né? Então assim, as intuições que ele recebia assim, pelo contato com a natureza, foram sistematizadas por sua mente e deram origem às primeiras formas de religião. Ele começa a sistematizar aquilo que ele sentia. Então a gente imagina, né, que isso não aconteceu em uma semana, isso aconteceu durante, não sei imaginar. Eu diria, não, eu não falaria em centenas, eu falaria em milhares de anos, né? Então, esse poder de intuição ativo e disponível permite-lhe também sentir as forças suprafísicas por trás do físico. Seu instinto e certa experiência subliminar ou supranormal com seres suprafísicos com os quais podia comunicar-se, de um ou de outro modo, orientaram-no para a descoberta de meios eficazes para canalizar e utilizar de modo dinâmico esse conhecimento. Assim, a magia e outras formas primitivas de ocultismo foram criadas. Então, assim, é muito incrível, porque Cherubino nos está contando uma história, né? Assim, e se vocês lembram bem, o início desse capítulo, eu já insisti, eu acho que já duas vezes eu já falei disso na nossa leitura, que esse é um capítulo longo, né? E nós temos ainda talvez umas duas sessões antes de concluir esse capítulo. Mas o início dele, onde ele fala justamente de maneira tão poética, daquele ponto no universo onde as coisas estão acontecendo, que uma testemunha, se visse, não ia saber o que ia acontecer depois. Aí ele começa a descrever esse pontinho. Então, essa viagem histórica que Cherubino nos conduz, né? Ele está nos levando a essa vastidão, quer dizer, desde o começo, esse começo cósmico, né, do nosso pequeno planeta, e essa evolução até agora. Então, a gente tem que perceber isso, a gente está viajando, né? Cherubino está contando uma história para a gente, né? E, e se a gente consegue visualizar, né, esses momentos e o que ainda tem em nós disso, quer dizer, nós somos aquele ser daquele período, nós carregamos isso, né? Nós temos isso no nosso passado, do mesmo modo como temos o ser do futuro em nós.
Isso tudo, né, a gente carrega. Então, isso é incrível. Então, vamos aqui, ó. Então, as intuições que ele recebia, assim, pelo contato com a natureza, foram sistematizadas por sua mente e deram origem às primeiras formas de religião. Então, eu não sei quais seriam essas primeiras formas. Talvez o totem, talvez o sacrifício, uma oferta, né, quando havia uma tempestade, não sei, quer dizer, as primeiras formas bem elementares, né, as primeiras formas de religião, que quer dizer, tinha já o rito, né, o ritual, e a repetição, talvez, do ritual. Quer dizer, algumas normas começavam já aí tomando forma, acredito, no cotidiano, não sei, assim, oferendas para atrair a chuva, não sei, imagino que era uma coisa assim, que, que iam aos poucos tomando forma naquela mente que ainda era muito rudimentar, mas que já existia, né, essa mente que se formava. Então, esse poder de intuição ativo e disponível permitiu-lhe também sentir as forças suprafísicas por trás do físico. Seu instinto e certa experiência subliminar ou supranormal com seres suprafísicos com os quais podia comunicar-se, de um ou de outro modo, orientaram-no para a descoberta de meios eficazes para canalizar e utilizar de modo dinâmico esse conhecimento. Assim, a magia e outras formas primitivas de ocultismo foram criadas. Então, em dado momento, o homem deve ter percebido em si a presença de algo que não era físico, uma alma que sobrevivia ao corpo. Certas experiências supranormais que se tornaram ativas por causa da pressão para conhecer o invisível devem ter o ajudado a formular suas primeiras noções rudimentares sobre essa entidade dentro dele. Então, eu não sei, pode ser justamente porque essa coisa do nascer e do morrer, quer dizer, a vida e a morte, são coisas assim que são os grandes mistérios, né, da existência, a gente sabe. Então, imagino para aqueles seres, podem ter sido assim as primeiras interrogações também. De onde vem, quando nasce, e para onde vai, quando morre. E, e talvez naquele momento ele tivesse tido experiências, que o senhor diz aqui. Como ele estava indo em contato com esses planos assim da intuição, né, do subliminar, então ele diz, tinha com entidades, ele podia ter contato com seres suprafísicos. Quer dizer, suprafísicos não quer dizer supramentais. Quer dizer, suprafísico é que está paralelo ao físico, que são esses mundos, né, que a gente não vê, é invisível, mas que pessoas percebem. Então, imagine como eles estavam muito ligados a esses planos ainda, nessa inocência, assim, na evolução. Então, eu diria que eles devem ter tido experiência, né, que fizeram, pouco a pouco, ver que havia uma coisa que ia além daqui, que é o corpo, que tinha uma alma, quer dizer, que a gente hoje chama alma, que eu não sei como é que eles chamavam, né, mas que sabia que existia alguma coisa. Porque aqui, é interessante o que ele diz aqui, Cherubim, também, porque havia certas experiências supranormais. Essas experiências se tornaram ativas porque havia uma pressão para conhecer o invisível. Então, essa pressão, quer dizer, a pressão é como se fosse essa necessidade, quer dizer, diante do invisível, diante do mistério da vida, da morte, da reprodução. Imaginei que ele se perguntava, o que é isso? Então, houve uma pressão, porque ele queria conhecer isso, ele queria saber o invisível, o que é que está por trás disso, o que é que provoca isso. Então, essa pressão deve ter ajudado a formular suas primeiras noções rudimentares sobre essa entidade dentro dele. Quer dizer, é muito difícil para a gente imaginar, que, de fato,
Não é todo mundo, agora mesmo, mas no mundo atual, na nossa civilização, digamos, que está em contato com sua ser psíquica, com sua alma. A gente sabe que existe, quer dizer, nós aqui nesse grupo, né, por exemplo, e outras pessoas assim, sabem, a gente tem essa certeza que existe. Algumas vezes podemos ter alguma experiência de que isso existe, mas assim, essa pergunta, esse espaço desconhecido está presente em nós, assim como estava naquele ser humano daquele período. Só que agora a gente tem mais recursos, porque houve uma evolução mental, a espiritualidade é mais presente, quer dizer, tudo que foi trazido para a atmosfera do mundo por tantos seres, quer dizer, isso é muito presente. Então nós estamos imersos, de certo modo, nessa espiritualidade, nessa abertura, nesse conhecimento. Se a gente se abre, está aí. Mas, digamos, eu diria que para muita gente, essa, essa sutileza não é presente. É mais como o que ele diz aqui. Eram noções rudimentares sobre sua entidade dentro dele. Eu acho que para uma grande maioria de pessoas, isso continua rudimentar. Apesar de haver tudo, quer dizer, a gente, né, você lê, você tem acesso a uma série de informações, de experiências coletivas, experiências individuais de outras pessoas, mestres, tem tudo isso, mas apesar disso, eu imagino que a grande maioria de pessoas vive ainda com essas noções rudimentares sobre si mesmo. Quer dizer, quando eu digo si mesmo, é o seu ser, né? Esse contato com o ser psíquico, com a alma. Então, imagine que é tão rudimentar quanto esse ser naquele período. Então, seria apenas mais tarde que ele começaria a compreender que aquilo que ele percebia na ação do universo, sob certa forma, estava também nele. E nele também existiam elementos que respondiam aos poderes invisíveis e às forças do bem e do mal. Então, imagina quanto tempo levou na evolução para que o ser humano chegasse a isso, né? Essas percepções que também estavam nele, essa ação do universo está no universo, mas está em mim, e existiam elementos que respondiam àqueles poderes e às forças do bem ou do mal. Então, imagino que isso levou milênios, né? Então, assim iriam começar suas primeiras formações ético-religiosas e possibilidade de experiências espirituais, uma amálgama de intuições primitivas, ritual oculto, uma ética socio-religiosa, conhecimentos ou experiências místicas simbolizadas por mitos, mas com o sentido preservado por uma iniciação e uma disciplina secretas, são o primeiro estágio, de início muito superficial e exterior, da religião humana. No começo, esses elementos eram, sem dúvida, grosseiros, pobres e imperfeitos, mas adquiriram profundidade e ampliaram-se. E em certas culturas tiveram uma vastidão formidável e grande significado. Então, eu penso assim, a gente não sabe, acho que a gente não sabe nada sobre o que se diz, né, que houve no passado, as grandes civilizações que submergeram, como a Atlântida, quer dizer, essas coisas que se sabe muito pouco. O que aconteceu, né? Se aconteceram e o que aconteceu. Mas eu penso, sim, que certas civilizações que são mais próximas, né, assim, no caso, o Egito ou a Grécia, eu imagino que havia já o que o Jobim descreve aqui, essa coisa essa religião já com um formato, né, assim, muito definido. E eu penso também nos celtas, né, que Jobim também fala, que foi também uma religião assim, uma religiosidade muito
os druidas, que havia um grande conhecimento também naquela área, né? E sem falar da Índia, né? Que a gente também não sabe como, eu não sei como localizar aqui, justamente nesse período, imagina que os rishis, né? Já estavam por ali, caminhando pela Índia. E, e o impacto que tudo isso trouxe à, à sociedade humana, à evolução espiritual humana. O próximo parágrafo é muito longo, então eu acho que nós vamos interromper aqui, para deixar também espaço, se alguém tiver alguma pergunta, e, e vamos continuar. Gratidão. Não é exatamente uma... Gratidão, Divina Ariamane, gratidão. Não é exatamente uma pergunta, mas seria até um pedido. Aquela parte do que você falou do que não deve ser feito e do que deve ser feito. Se você, depois eu gostaria de uma cópia daquele trecho, que é para a gente estar sempre lendo aquilo, né? Você até Mas repetiu de o qual texto você fala parágrafo. agora? Oi? De qual texto você fala agora? Daqui da Avenida Esse que Biblioteca, você acabou de passar aí algumas páginas antes, até você repetiu o trecho, que foi projetado? do que foi Ou o que nós lemos projetado. agora? Ou o que nós Isso. lemos agora? Oi? O que nós lemos agora ou o que foi Isso, que projetado? leu agora, o que leu agora. É um pouco antes. Não agora, agora, mas Olha, eu acho que foi aquilo que uma meia hora antes, digamos, uns 20 falou do minutos erro e da atrás. verdade, é isso? Do que deve ser feito e do que não deve ser projetado, do novo, do divino, de uma nova aspiração, de Eu não um. lembro disso. Bom, então desculpa, Você depois pode eu identificar vou aí ter que nessa parte? lembrar o trecho agora, A perdão. única coisa que eu lembro é, sei lá, certo e errado é uma coisa que eu acho que Chorobino, são expressões que Chorobino praticamente não usa muito, não. O que ele falou aqui foi a verdade e o erro vivem sempre juntos na evolução humana. E a verdade não deve ser rejeitada por causa dos erros que a acompanham. Foi isso? É a única coisa que eu posso imaginar que Não, é um você. outro trecho que você até leu duas vezes. Foi um trecho, tem uns 20 minutos, uma meia hora atrás, você leu duas vezes o mesmo trecho. Você falou, eu vou repetir esse trecho. Aí achei aquele trecho bem interessante. Mas Ah, não, o que você pode fazer? eu devia ter anotado na hora, eu estava aqui sem Não, papel, Amara, sem caneta, falei, meu Deus, você eu tenho vai que ouvir, tem o anotar. vídeo. Você vai ouvir o vídeo depois. Aí você descobre. Ah, perfeito. Eu vou copiar aquele trecho. Fantástico, porque tem que estar sempre realmente repetindo aquilo para gente. Você vê depois o vídeo e vai identificar onde é que Lógico. a gente fala disso. Gratidão, é verdade, está certo. Boa ideia. Gratidão. Ariamane, eu Ou queria, se você pudesse falar, por gentileza, um pouco mais sobre o subliminar, porque eu não consegui, assim, sobre o quê? captar o subliminar. Sim. Se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, porque, assim, intuição para mim tá bem claro, mas o subliminar não ficou, a diferença do subliminar para a intuição, por favor. Eu posso estar enganada, eu não sou muito esperta nisso, não, mas eu acredito que você tem o inconsciente, que é uma vastidão, assim, que corresponde até à vastidão, digamos, superior. Você tem essa vastidão, né, do inconsciente, quer dizer, onde está alojada, assim, a ignorância e tudo isso. E onde justamente a luz, digamos, se escondeu.
né? Então, nesse processo de ascensão da luz para sair da escuridão, do inconsciente, então você tem o subconsciente, né, que é já essa primeira, digamos, subida, né, se a gente pode dizer assim, dessa consciência, ou saindo dessa ignorância, né, do inconsciência, e o subliminar, que é o que mais, de certo modo, mais próximo, né? O subliminar é como essas coisas que estão aqui perto, assim, né? Que você, de certo modo, tem mais, você pode ter acesso, né? Quer dizer, o que eu posso fazer, eu vou talvez ler mais sobre o subliminar para ser mais clara. Eu não gosto de falar bobagem. Então, quer dizer, a gente sempre fala, né, bobagem, mas enfim, talvez se a gente pode evitar, se a gente pode evitar é melhor. Então, eu posso ler um pouco mais, eu vou buscar mais e talvez a gente possa falar um pouco mais da próxima vez sobre o que é realmente assim, o inconsciente, o subconsciente, o subliminar. Tá bom, te agradeço. Obrigada. Mais perguntas? Oi, Lenora. Olá, estou fora da cidade, Hum, debaixo de uma jabuticabeira aqui, hum. com a conexão vindo e vindo, indo e vindo, mas feliz de estar te vendo aqui e aos amigos. Então, gente, assim, o mês próximo, eu vou estar assim, meio em trânsito, assim, viajando. E eu não sei se vai ter condições da gente se encontrar, talvez no mês de junho. E vamos ver, quer dizer, se eu estiver ausente, é porque eu estou assim, meio transitando assim, em algum lugar. E às vezes as condições não se apresentam, né, que eu possa realmente me sentar tranquilamente e poder conversar e ler, né, e preparar isso. Então, vai ficar meio assim aberto, e é claro, eu vou informar a Ricardo, a Henrique, se isso vai ser, como vai ser. Então tá, tem mais nenhuma pergunta? Passem um bom domingo. Gratidão. Muito obrigada a vocês. Ó, gratidão é uma palavra que que eu acho que é meio exagerada. Eu acho gratidão uma palavra tão poderosa e, e, e assim, a gratidão, para mim, a gratidão ao divino por tudo que ele nos dá. Quer dizer, eu acho que não É a sou eu graça que tenho divina. gratidão, não. É a graça divina. É a graça divina que nos dá tudo, né? Então, gratidão à graça divina. Gratidão.